Olá, um bom dia, recheado de salvação e alegrias para as pessoas lindas e abençoadas do nosso grandioso e poderoso Deus Pai. Sim, Ele nos escolheu e tem um propósito único para cada um de nós que somos seus filhos nessa jornada aqui na Terra, amém? Eu gostaria que vocês, já de início, deixassem o ok ou não ok, gostei ou não gostei do vídeo. E se você puder, se inscreva no canal. Isso vai me ajudar a chegar mais longe. Obrigada. Hoje o nosso assunto é bem delicado e completamente individual. Nós vamos falar de deserto. Você já passou por algum deserto na sua vida? Eu acredito que sim. Todos nós enfrentamos situações difíceis, não é mesmo? Ou pode até ser que a sua situação hoje seja um deserto. Então, prepara teu coração, que Deus vai falar com você agora. Deus vai falar com você e nós vamos começar entendendo que depois do deserto, o silêncio das pessoas não dói mais. Tenha paciência. Ouça com atenção e você vai compreender por que isso acontece. O texto que eu escolhi para a gente falar sobre esse assunto tão delicado, ele está lá em Isaías 43, a partir do verso 2, que diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa palavra, ela nos mostra as prováveis situações que poderão vir à nossa vida. E eu tenho certeza absoluta que nenhum de nós escolhe passar por aflições voluntariamente. Não é verdade? Mas o texto, ele deixa claro que isso poderá nos acontecer. Deus está nos mostrando que há dores que não cabem em testemunho público. São situações que nós não queremos compartilhar. São situações só nossas, não é verdade? Coisas difíceis de compartilhar, situações difíceis de mostrar. O que está acontecendo? Gente, então, há processos que você viveu e ninguém viu. Você sabe, são situações na sua vida que ninguém sabe. Era só você e Deus. E aquelas noites em que você percebeu que estava só. E mesmo assim, você sobreviveu. Sabe por quê? Era só você e Deus. E essas são algumas formas de deserto. E o nosso foco deve ser não de culpa, mas de aprendizado. O que podemos aprender com estas situações, com essas condições? Um ponto que deve ficar bem forte no seu coração é que nem toda solidão é abandono. Nem toda perda é fracasso. Eu sei que quando nós estamos no olho do furacão, nós não conseguimos ter uma dimensão verdadeira e real da situação. São muitas emoções. E o nosso inimigo, ele é perito em confusão. Nós não conseguimos entender, nós começamos: estou sozinha, fui abandonada, eu falhei, eu não sirvo. Isso é mentira. A pergunta correta é: por que Deus permite?
Veja bem, o inimigo não tem poder nenhum de fazer nada sem a permissão de Deus. E nós somos filhos do Deus Altíssimo. A sua vida está nas mãos do Senhor. Porque algumas pessoas, elas só descobrem quem Deus é de verdade quando não sobra mais ninguém. Sim, ela olha para um lado, olha para o outro e não tem ninguém com quem contar. Só então ela olha para o alto. E é no alto que vem, é do alto que vem o nosso socorro. É do alto de onde vem o nosso socorro. O nosso socorro vem de Deus. Quando você passa pela maior prova de sua vida sozinho de pessoas, sim, porque Deus é onipresente e continua vivo. Ele está lá com você. E quando você passa por essa prova sozinho, algo muda dentro de você, algo muda dentro do seu coração. Tem um propósito de Deus nisso tudo. Existem provações que Deus não divide com multidões, é só você e Ele. É só você e o teu Deus Pai. É só você e aquele que te escolheu. Em Salmo 66, no verso 10, diz assim: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrissolaste-nos como se acrisola a prata. Tu nos deixaste cair na armadilha, oprimiste as nossas costas. Gente, a prata, o ouro, para ficar puro, passa pelo fogo. Essas provações que Deus permite vir à nossa vida são como fogo, elas nos purificam. No verso 12 diz: fizeste que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Senhor, nós passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para um lugar espaçoso. Deus não desiste de você. E Deus até usa pessoas. Mas veja bem, há processos que são individuais. Nem todo mundo pode ir aonde Deus está te levando. Aonde só você deve chegar. É só você. Nem todos entraram na cova dos leões, não é verdade? Mas Daniel entrou e sozinho. E Deus decretou jejum para os leões. Se você se sentiu sozinho no processo, se sentiu deixado para trás, não, isso não é rejeição. Não. Deus não está te rejeitando, Ele está te refinando, significa refino. Deus não negocia caráter em grupo. Olha agora para o seu polegar. A sua digital é única, eu sempre falo isso. A tua digital é única. E Deus não leva a plateia para o lugar onde Ele trata a identidade. Não. Quem sobrevive sozinho aprende a não depender de ninguém. Amém? 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, diz assim: na minha primeira defesa, Paulo está falando isso para Timóteo, na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Olha o que o apóstolo está falando. E Deus, através dele, curou pessoas, fez milagres, trouxe palavra, trouxe vida. E ele teve um tempo de abandono, ninguém estava lá. Mas o Senhor, e ele completa no verso 17, ele diz: mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças. O Senhor vai te assistir, Ele está te assistindo e Ele está te revestindo de força, para que por intermédio dele, por intermédio teu, a pregação fosse plenamente cumprida. É o que Paulo está falando. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, talvez não seja pregação, talvez seja ajudar, talvez seja restaurar, eu não sei qual é o processo. Mas o apóstolo Paulo diz assim: para que
por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem. E fui libertado da boca do leão. Nós nem sabíamos que Paulo esteve perto da boca do leão. Ele não foi jogado como Daniel na cova, mas passou por situações similares. Você também passa por situações onde é só você e Deus. E lembre-se, não esqueça nunca, há um propósito de Deus nessa situação, nessa condição. Quando você vence uma dor sem nenhum aplauso, quando você chora sem colo, quando você ora muito tempo sem resposta, é muito tempo orando e não tem resposta. Presta atenção, ouça o que eu estou te falando com carinho, com cuidado. Deus está mandando dizer que algo vai acontecer dentro de você. Algo começa a acontecer. E aí dentro de você, dentro do seu coração, nasce a maturidade. Dentro de você entra uma autoridade espiritual e você começa a viver uma liberdade espiritual e emocional que você não conhecia. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus começa a se concretizar na sua história e na sua vida. Quem aprendeu a viver sem ninguém, não se prende a quem entra e a quem sai. E veja bem, isso que eu estou dizendo, que eu estou falando, que eu estou mostrando, não é frieza. Isso é cura. Isso não é porque você é duro, não é dureza. É porque você é livre, isso é liberdade. Depois de viver o deserto, entradas e saídas não controlam mais você. De verdade, de jeito nenhum. Em João, Evangelho de João 6, no verso 66, diz assim: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não estava com ele. Isso estamos falando de Cristo. Paulo está dizendo, está falando sobre o Senhor. Então perguntou Jesus aos 12, porventura, quereis também vós outros retirar-vos? A opção é minha e sua. Nessa situação toda você está se sentindo abandonado? Não, Deus é com você. Deus está te acrisolando, Deus está te dando uma maturidade, Deus está querendo te promover para algo maior. E no verso 68 respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Muitos abandonam Jesus. E veja bem, ele não corre atrás de ninguém. Ele não muda a sua mensagem e ele não negocia o seu propósito. É preciso que você entenda uma coisa. Quem foi curado da dependência emocional não implora permanência e não se desespera com despedidas. Lembrando que quem te ama de verdade não te abandona. E quem já perdeu tudo uma vez, não tem mais medo de perder pessoas. E eu vou repetir, essa condição não te torna mais duro, ela te torna livre. Quero ainda pontuar aqui que não estamos falando sobre isolamento. E não é sobre rejeitar pessoas. Não é isso. É simplesmente sobre não ser refém emocional de ninguém. Em Gálatas 1, no verso 10, diz: porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, eu não seria servo de Cristo. A opção é nossa. Pessoas, falando da nossa vida, da nossa história, do nosso ministério, pense na sua vida. As pessoas entram porque elas querem entrar.
Pessoas ficam porque escolhem ficar. Mas pessoas saem porque não suportam o novo nível. E, gente, está tudo bem. Nós devemos respeitar a posição de cada um. Isso tem muito a ver com amar o próximo. Você deve estar pensando, difícil essa palavra, pastor, aí. Veja bem, talvez você esteja aqui hoje cansado de sobreviver sozinho. Talvez você tenha aprendido a ser forte, mas ainda não aprendeu a descansar no meio da angústia. Eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Jesus, Ele conhece a sua vida, Ele conhece a sua solidão. Ele também foi rejeitado. Se foi traído, Ele também foi traído. Você foi abandonado? Jesus também foi. Mas veja bem, Ele venceu para que você não vivesse sem sentido. Escuta o convite de Deus para você agora. Em Mateus 11:28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados. Essa palavra é para você que sobreviveu, mas não vive. Você é forte por fora, mas está ferido por dentro. Essa palavra é para você que aprendeu a não depender de pessoas, mas agora precisa aprender e se curvar. Precisa aprender a depender de Deus, a se curvar para Deus. Deus não te chamou para sobreviver sozinho para sempre. Não, não é esse o propósito. Mas para aprender que Ele, Deus, é suficiente, independente da condição que você esteja vivendo. Ele é suficiente para você. Mesmo quando ninguém mais é, Ele é o teu Pai eterno. Pode confiar. Há descanso preparado para você. Não desista. Não pense que você está sozinho, sem Deus. Não, não. Ele nunca te abandonou. Nas horas difíceis, Ele estava lá. Você sobreviveu porque Deus tem um plano. E Ele não te abandonará, não. Que as suas poderosas bênçãos, elas vão permanecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história. Fica firme. Aguenta. Você se tornará uma outra pessoa. Você já está se tornando, você é uma nova pessoa. Viva com o novo que Deus colocou disponível para você. Que as bênçãos dele estejam sobre a nossa vida. Sempre. Até o nosso próximo vídeo.